Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Silvano Prates. Vamos à aula 2 sobre frações, conceitos e operações. Na aula anterior, nós vimos um pouquinho do material manipulável, régua de frações, conhecemos um pouco desse material e vimos também um pouquinho de definição de frações a partir dessas réguas. Então vamos dar continuidade. Agora que nós já conhecemos os nomes aí das réguas, por exemplo, a régua amarela, nós chamamos de meio, porque ela cabe metade aqui, eu tenho uma régua amarela, cobre a metade da régua branca. A régua verde se chama terço, porque eu preciso de 3 réguas verdes para compor totalmente a régua branca. A régua branca dividida em 3 partes iguais no total. Se eu pegar então uma dessas partes, aqui se chama terço, a terça parte do total. Agora nós vamos falar um pouquinho da notação fracionária, a forma de se escrever a fração. Eu tenho aqui, vamos pegar como exemplo algumas réguas aqui. Vamos pegar as réguas vermelhas. Eu vou pegar 2 réguas vermelhas. Duas réguas vermelhas. Se eu preciso de 5 no total para compor aqui, preencher totalmente a régua branca, cada régua vermelha então se chama quinto. Uma régua vermelha, 1/5. 2 réguas vermelhas, 2/5. E assim por diante. Então aqui, essa parte aqui que eu estou pegando, parte do total que eu estou utilizando, eu vou escrever aqui como numerador. Porque veja bem, eu tenho 5 no total, e dessas 5 eu estou utilizando 2 peças. Então qual a quantidade, qual o número de peças que eu estou utilizando? Então aí vem o termo numerador. Então o que significa o termo numerador? Significa número. Ou seja, é a quantidade. Quantidade. Agora, quantidade do quê? Vamos chamar aqui de quantidade. Quantidade de réguas. Agora, quantidade de réguas, mas quais réguas? Quais réguas aqui a quais réguas eu estou me referindo? É daí que vem então o termo denominador. O que significa então? Denominador vem de denominar. Denominar, que é o mesmo que dar nome. Denominar é o mesmo que dar nome. Quer dizer então que é dar nome às réguas. Então veja bem, o numerador é a quantidade de réguas, mas quais réguas? Aí eu denomino essas réguas, eu digo quais réguas são, de que tipo. Então isso aqui é o nome das réguas. Então vamos usar esse exemplo aqui que eu acabei de indicar, 2 peças vermelhas. Eu tenho aqui, olha só o processo. Eu tenho a régua branca, que significa o inteiro, o total. Deste total aqui, eu poderia preencher totalmente
alguns tipos. Por exemplo, eu vou usar este tipo aqui, ó. Que tipo? De quintos. Por que quintos? Por que se chama quintos? Porque eu preciso de 5 pedaços para compor o total, ou inteiro. Então, cada pedaço vai se chamar quinto. Então, veja que eu estou denominando, estou dando nome a este pedaço, a cada um desses pedaços. Então, aqui eu vou usar 2 desses quintos. Então, eu vou escrever deste modo, nós chegamos a isso aqui, ó. O inteiro, o total, ele vai aqui para baixo, 5, o total de peças, mas de quais peças? Então, se chama quinto, cada um desses pedaços se chama quinto, então eu estou denominando, então é o denominador aqui, ó. Total de 5 peças, cada uma valendo um quinto. Quantas peças eu estou pegando, estou usando, estou pintando e assim por diante? Depende da situação, problema. Eu estou utilizando a quantidade, o número de 2 peças. Então isso aqui, ó, eu leio assim, ó. 2 quintos. Este 2 aqui, você pode observar que é a quantidade de peças. 2 de que tipo? 2 do tipo quinto. Esse tamanho aqui se chama quinto porque eu preciso de 5 peças deste tamanho para compor o inteiro. Tá legal? Então aqui, por exemplo, ó, vamos usar um outro exemplo aqui. Vamos pegar réguas roxas. Utilizando réguas roxas aqui. Eu tenho a régua branca, que está servindo como inteiro, como referência para a contagem total de peças. A régua roxa, da régua roxa eu vou precisar de 4. Por isso ela se chama quarto. Qual é o nome dela? Como eu denomino essa peça? Quarto. Se eu pegar dessas quatro, pegar 3, veja que eu vou escrever 3 quartos. Como se lê? 3 quartos. Então aqui é o numerador, que é a quantidade, gera a quantidade, significa quantas peças, quantos pedaços daquele total se utilizou, se pintou e assim por diante. Então esse 3 aqui, esse 3 é a quantidade, mas 3 de que tipo? Qual o nome? De que tipo? Então 3 quartos, o tipo vai aqui embaixo. Observe que eu posso mudar a quantidade aqui em cima, mas se eu utilizar o mesmo tipo, aqui embaixo não vai mudar. Olha só, vou ler aqui, ó. 1 quarto. Se eu somar com outro quarto, ó, serão 2 quartos. Percebe que continua representando aqui, ó, 2 quartos? O 4 continua embaixo, porque eu estou usando o mesmo tipo de peça. A quantidade está sendo diferente, ó. Antes eu tinha utilizado 3, agora estou utilizando 2. Então o numerador vai mudando a quantidade, mas se eu utilizar o mesmo tipo de peça, aqui embaixo o denominador ele não vai mudar. Tá legal? Então, esta aula nós falamos sobre notação, o que é numerador, o que é denominador, o que significa, tá bom? A próxima aula, aula 3, nós falaremos sobre comparação de frações. Até lá, grande abraço!